Gente, hoje o podcast é uma pessoa que eu amo demais. Eu amo assim que nem com amor de mãe. Que ela é muito, muito, muito mesmo querida. Ela é uma super comunicadora, serva de Deus, de uma alegria enorme. Eu estou falando da Bianca Palharim. Tudo bem, querida? Bispa, tudo ótimo. Muito obrigada pela oportunidade de participar aqui do teu podcast, que eu já acompanho, já sou inscrita, já sou fã, já compartilho. Oh, que bom! É uma bênção. Linda iniciativa também, porque é uma ferramenta, não é? É uma super ferramenta, eu acho que é um jeito mais descontraído das pessoas conhecerem, né? Se conhecerem, me conhecerem, conhecerem as pessoas incríveis que passam por aqui, né? Como você. E eu estou amando também, estou amando fazer podcast. E é legal mesmo, porque a pessoa que está dirigindo consegue acompanhar, a pessoa que está na academia consegue acompanhar. É, né? Vira um bate-papo. Pronto. Quem não gosta de dar uma pestana, né? Uma picadinha na conversa do outro, né? É Fala a mesmo. verdade. E é bem isso, né? Um papo descontraído, tipo, a gente se sente te assistindo até, a gente se sente aqui, tipo, sentado aqui, acompanhando, participando, dá vontade de falar até. Porque a ideia é essa aí mesmo, né? A ideia é você, a gente conhecer melhor quem que está por trás daquilo que a pessoa se tornou, daquilo que a pessoa é hoje. Porque parece que é tudo tão fácil, né? Eu estou lendo aqui o release, algumas coisas eu sabia, outras coisas eu não sabia. Você vê uma loirona dessa, de olho verde, linda, maravilhosa. Aí você começa aqui. Ela sofreu, tinha problema de autoestima e rejeição. Você fala, bom, e eu então devia de me afundar, né? Bispa. Como é que é isso? Isso é um lance mesmo muito marcante na minha vida. E eu percebo que era mais até do que a questão do peso, né? Que eu tinha excesso de peso. Criança há 35 anos, que eu tinha uns 6 anos, quando eu me dei conta de que eu era diferente das outras garotinhas da minha idade, né? De que tinha essa E não coisa... era porque era loira de olho verde. Não é. E nem aquela coisa das modelos, né? E o bullying que eu passava era porque eu era muito magra. Puxa, meu sonho... Brincadeira, né? Claro que Sim. Bullying é bullying, mas o bullying das modelos que a gente vê, elas falam, porque eu era muito magra e tal, e todo mundo olhava pra mim e falava, aquela saracura e tal. Olivia Palito, não sei o quê. Eu era tipo baleia, elefante, termos assim pra baixo, né? Baleia assassina, gorda, e essas coisas para uma criança é pesado. A gente, quando cresce, começa até a achar, que bobeira, né? Mas existe ainda no coração de cada um as lembranças que tivemos. Você sempre se acha gorda ainda? Graças a Deus, hoje não. E hoje eu repreendo, até na igreja, assim, quem fala... porque eu sou tão gorda, eu odeio meu braço. Por exemplo, a pessoa fala isso. Eu falava isso. E eu falo, você quer mudar o braço? Você quer emagrecer? Ótimo. Tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas o ódio nunca vai te ajudar a alcançar isso que você quer. Nunca. Porque eu odeio meu corpo, eu odeio minha barriga. Essas coisas, né, tão negativas, E quem é que odeia o ser humano? É o diabo. É o diabo. E é tão destruidor você se ouvir falar isso de você mesmo, né? É tão terrível, porque a hora que você externa um negócio desse, parece que assim, acabou, fim de linha, não tem mais jeito, né? Assumiu. Como é que você conseguiu superar e virar modelo, Bianca? Peraí. É sair do zero, do menos zero pro 100%. Como é? Pois é. E eu até acreditei que se eu emagrecesse, né? Porque foi assim, eu era gordinha na infância, até os 12 anos ainda continuei maior do que a maior parte das meninas, assim. Mas de altura também, de né? altura. Porque você é também, alta. É verdade. Mas eu sempre com aquele sentimento de inadequação, de desconforto. Tá. Um desconforto muito grande. E aí eu sou diferente pro feio. Gente, ser diferente já é uma coisa que não é muito confortável, né? Mas ser diferente pro feio é muito complicado. E um papo assim, né, que eu me lembro de algumas vezes ter ouvido alguém falar pra minha mãe ou pro meu pai, que filha linda de rosto. Tipo, o que quer dizer que o resto, né, tipo, a parte do corpo, não, mas não aprovado, mas... Mas que rosto lindo! Que rosto lindo! Que rosto lindo que a sua filha tem.
E aí isso marcava, assim, mas eu não tinha essa clareza de que eu estava começando em mim um sentimento de autorrejeição, Entendi. de autodestruição até, porque daí eu me sentia tão triste, tão sem ter assim, a aceitação das pessoas, né? Não pertencia, sem o sentimento de pertencimento. Falta de pertencimento. E aí eu, naquela ansiedade, não sabia como aliviar. Tá. Eu ia para comida, eu ia para as latas de leite condensado à tarde, assistindo Sessão da Tarde, Quer dizer, em cima das bolachas piorava. recheadas. Em vez de melhorar, o negócio piorava. Pois é. E não era assim como, poxa, vou aproveitar esse alimento. Tudo bem comer uma besteirinha, mas não, era uma coisa para anestesiar mesmo, assim. Era rápido, era compulsivo. É um negócio assim que você não sente nem o gosto. Era desse jeito. Pacotes de bolacha, e aí a coisa ia piorando. Aí me lembro Como você saiu? Como você emagreceu? Como você rompeu? Me lembro de uma época da minha vida, eu fiquei escrevendo no meu diário, assim, eu odeio comida. Eu odeio comida. E aí eu escrevia, na minha cabeça eu ia conseguir mudar minha mente, porque se eu escrevesse 10 vezes por dia, eu odeio comida, você ia odiar. Eu ia odiar a comida. Mas o que aconteceu é que isso não resolveu nada, né? Porque o ódio nunca vai resolver. Não. Nunca vai resolver. E não consegui emagrecer, então daí desencanei da estratégia, até que lá para os 12 anos eu comecei a frequentar uma academia com a minha mãe. Tá. Aí ela ia para academia, eu ia com ela. Um dia eu estava fazendo esteira, chegou uma booker de uma agência de modelos, que era a Regiane, da Mega. Ela estava indo para a Mega, mas ela era da Ford. Tá. Aí ela, você tem um rosto muito bonito, por que você não vai atrás de ser modelo? Aí eu falei assim, porque eles vão mandar eu emagrecer, né? Tipo, e dei uma risadinha assim, sem graça. Falei, daí você emagrece. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E daí você emagrece. Que fácil, né? Falei, por que não? Aí eu comecei a conversar com a minha mãe, comecei a ficar com aquela ideia, né? E daí eu emagreço. É verdade, e se eu emagrecer, será que eu consigo? E aí primeiro eu fui nas agências, aí mediram meu quadril, mediram minha cintura, tem que emagrecer 20 quilos. Em 3 meses eu emagreci os 20 quilos. Você tá brincando? Porque eu tinha 12 anos, né? Tá. Metabolismo a 1000 por hora, né? Aí na época só tinha aquelas revistas Corpo a Corpo, Boa Forma, né? Tá. Aí eu pegava aqueles ingredientes, eu ia na quitanda, tal, comecei a comer muita salada. Tá. Fazer direitinho Mudar que tava hábitos. lá. Mudei meu hábito. E aí comecei uma dieta de 1.200 calorias, daí depois 800. Só que aí o tempo foi passando e aquilo que era um vazio, né? Aquele meu vazio. Daí me tornei modelo, tal, fiz o book. Mas aquele vazio e aquela falta de autoaceitação ainda estavam lá. E aí eu queria ser aceita, né? Hoje eu percebo, mas aquele buraco ainda estava lá, assim. E eu comecei a ter a compulsão com contar caloria. Não posso passar de 300 calorias. Eu comia 300 calorias por dia. 300 é nada, gente. Não é nada. Não é nada. E aí eu comia por dia, ficava contando no colégio, eu me lembro assim, no terceiro colegial, ficava anotando os números, aí uma vez uma amiga minha chegou assim, o que você tá fazendo? Aí eu falei assim, e eu, tipo, no branco, assim, que eu fiquei com vergonha de falar, tô contando caloria, eu falei assim, não, é uns cachês aqui. Tipo, aí ela, tá indo bem. Gorda, hein? Tipo, falei que era cachê de modelo, tal, porque não queria que ela soubesse que eu tava minuciosamente contando calorias, até de uma bala que eu comesse, assim. Mas virou também algo tóxico, né? E daí nisso, foi até... Isso passou quando eu comecei a usar droga, a fumar maconha. Quer dizer que você saiu da comida, mas foi pra droga. Quer dizer, na realidade... Trocou, né? Você só trocou, né? Isso. Foi uma troca mesmo, de uma coisa que eu estava vendo que, de alguma forma, trazia um alívio. Entendi. Era um falso alívio, era temporário, porque logo já passava o efeito, mas, naquele meio, até, eu estava fazendo amigos, muito parecido com né? comida, né? Porque é uma falsa satisfação. Você come, daqui a pouco passou o gosto, tudo, você, de repente, se está na compulsão, você nem sentiu, né? E se acaba afundando mais, né? Isso. E aí, naquele meio, assim, não que todo mundo, a maioria, né? A maior parte mesmo tem alguma coisinha, né? E foi na época das raves que estava explodindo. E aí, por exemplo, né, tem muita gente pergunta assim para mim, quando eu começo a contar essa história,
Porque foi, assim, um desafio para mim, né? Contar e Claro. me abrir disso. Porque Uma filha de um pastor, gente. É, Né? De um pastor que tem uma grande influência, né? Uma pessoa muito pública. Como é que é isso, né? É um peso, né? Uma cobrança também. Foi um peso e eu tinha mesmo esse medo de um julgamento. Então, quando eu até comecei a contar essa história, eu comecei até a olhar para essa história com mais responsabilidade, para perceber o que estava lá por trás, né? O que estava por trás. Para detectar mesmo qual que era a brecha, por onde que entrou, como é que você ficou assim, né? Como é que eu fiquei assim? Porque daí até para contextualizar a pessoa que está acompanhando, logo naquele processo, aquele vazio, aquela busca também e pelo pertencimento, que eu percebo muito isso, a vontade de pertencer, de ser aceito num grupo. E será, porque assim, eu vejo o quanto que qualquer ser humano quer isso. As pessoas ficam num grupo ruim, mas é melhor do que sair. Né? Mesmo que o grupo melhor é do ruim, que não ter nenhum. Melhor do que não ter nenhum, do que ficar sozinho. E aí, olha como a droga é tão maligna, porque ela te rouba tudo, né? Inclusive as amizades, a sensação de pertencer a um grupo. Porque o drogado, ele não quer saber de ninguém. Mas até, vamos pensando assim, tipo, nessa fase, como é que chegou o ponto máximo, né? Então... De você daí querer só a droga, não querer mais nem ser grupo. Daí, para essa fase de modelo, comecei a frequentar muita balada, né? Já sempre mentindo para os meus pais. Vou fazer um trabalho ali, vou fazer um trabalho lá. Preciso viajar, preciso não sei o que lá. Mas nessa etapa, que foi a parte raves, né? Estava muito em alta raves no Brasil. E daí tinha aquelas drogas químicas. E eu... aqui é um lugar onde eu me sinto confortável até para falar. É tão demoníaco essas raves, esses lugares são tão demoníacos. E eu olhava para as pessoas e eu via muita gente coisa... morre, né? Muita gente tem overdose. E são drogas que nem estão catalogadas, né? Sim, e ninguém sabe o que tá lá, né? Não. Tá pondo na boca... Sabe lá, Deus, o que é. Tipo, pode ter tudo que é química ali, terrível. E eu via lá o quanto que era tão distante de tudo que eu tinha aprendido ser o certo, né? Entendi. E isso me fez... Eu abafava isso com maconha, né? Com álcool. Mas não foi o fundo do poço mesmo, que foi quando eu cheguei no crack. E aí, nessa etapa, eu só sei que eu estava vivendo muito distante dos meus princípios, né? Tinha passado até a mania de contar caloria, porque com a maconha, passou. Maconheiro não consegue ficar sem a larica, né? Não, porque tem o pós-maconha que dá uma fome danada, né? Fome, tipo, e não cabe, né? Nada mata a fome o suficiente, assim, do quanto que a pessoa fica com fome. Pelo menos era o que eu sentia. E daí passou essa etapa, mas logo na sequência eu comecei a ter uma crise muito grande de ansiedade. Isso começou a pipocar minha pele, de bolinhas, de feridas. E eu não percebia. Hoje se diz muito, se explica que quando é pele, é porque tem a ver com as emoções. A maior parte das coisas de pele, de alergia, psoríase, né? Coisas assim. É muito ligado ao emocional, né? E aí começou um monte de bolinha que coçava aqui na minha testa, assim, ó. Ai, Jesus. Aí comecei a cutucar, foi piorando, foi ficando mais inflamado, só que numa madrugada eu meio que surtei e ao mesmo tempo eu estava muito triste comigo e frustrada, né? E tinha tido uma desilusão sentimental. Quer dizer, para ajudar, né? E nessa época eu nunca tinha ainda experimentado nada mais forte, além das coisas da rave, que já era forte, claro. Mas cocaína eu não tinha experimentado, crack eu não tinha experimentado. E aí eu comecei essa madrugada a cutucar minha pele com uma faca. Ai, de ponta. Ai, meu Deus. E eu comecei a cavar. Ai, meu Deus. Deus. Eu fiquei horas em transe, meio que cavando a minha pele. Bem aqui, assim. E quando acabou isso, eu tava com um buraco na pele. Na testa. Com certeza. Buraco. Acordei meu pai, minha mãe. Falei, pai, mãe, preciso que vocês olhem pra mim. Isso, tipo, logo que amanheceu, assim. Aí eles... Nossa, Deus, o que você fez? Que é isso? O quê? Desesperados, me levaram pro médico, mas daí... Já nem sabiam mais o que podia ser aquela coisa que eu tinha inflamado, que eu tinha infeccionado, que eu tinha cavucado com uma faca. E aí, para explicar isso pro médico, né? Que eles ficavam, meu Deus,
como Que assim? loucura, como assim? Como assim? Mas foi mesmo, eu só posso explicar que foi tipo um transe que eu entrei, tipo, tão, tão maligno. De automutilação, né? É. Hoje a gente vê muita gente fazendo verdade. isso, se automutilando, se É um cortando, transe mesmo. uma coisa doida, né? É, E daí que você foi pro crack. isso. E aí, nisso, parei de atender o telefone, a agência ligava, Bian, eu fazia comercial da C&A, fiz catálogo da Ah. Coach, né? Então eu tinha uma carreira que estava trabalhando, não era uma Sim, famosa, não estava milionária, não estava... Sim, mas tinha algumas empresas legais que se tinha. trabalhava. Isso. Fazia comercial da C&A, que era o que todas queriam Todo naquela mundo época. queria, É. E aí comecei a não atender, claro, porque como é que eu vou para um teste com esse negócio aqui na minha testa? Não, e quem que vai Quem que contratar, vai né? contratar uma modelo assim? Sem chance. E aí eu fui me sentindo muito, voltou toda aquela Aquela rejeição inteira é, que nunca tinha sido curada na realidade, nunca, né? nunca tinha sido curada. E aí eu voltei a comer compulsivamente. Então comia. Eu fazia umas lambanças assim, tipo, que eu falava, meu Deus, o que era aquilo que eu fiz? O que Como eu tô que fazendo pode? comigo, né? Tipo, sorvete e feijão. Nossa, Sabe assim, aquelas uma coisa coisas nada a bizarra. ver. É, tipo, era uma. E era mesmo anestesiar. E era me destruir, sabe? Eu me odiava. Eu me Entendi. odiava. Então, Não foi curado isso, gente. Tava num cativeiro espiritual. é verdade. E aí eu percebo que foi nisso que eu, pra me destruir, eu comecei a comer. Fui pra 90, 100 quilos. Rapidinho eu me pesei, foi 90 quilos. E mais para alguns meses à frente foi 100 quilos. É. Pra quem tava com 50 quilos. Nossa. Ganhou outra. Pois é, outra Bianca. E aí até calça, dessa época, calça do meu pai eu usei. Nossa. Imagina isso. Aí, extra. Como você saiu? Daí, ainda piorou depois, né? Porque piorou. Aí minha mãe um dia chorando, triste, bem assim, emocionada, ela, Bi, você é jovem, Bi, você é bonita, inteligente, você é inteligente. Filha, vai estudar. E aí eu me comovi com aquilo e pensei, ela tá certa, vou estudar, quem sabe eu retomo minha vida, faço, sei lá, uma Qualquer faculdade, coisa. começo a gostar de alguma coisa, porque não via a perspectiva de gostar de nada, né? Não se gostava, né? É. Aí fui para o Etapa, logo no primeiro dia de aula, eu ainda estava com uma ferida enorme aqui, né? Tá. Então, eu ia para aula e tava um calor, começo do ano, Tá. né? Começo de ano letivo. Verãozão. Verãozão e eu de gorrinho. Nossa. Suando por baixo. E aí eu sei que eu entrei na sala, foi eu entrar, fizeram um barulho assim como se fosse um fantasma. Tá. Tipo, tipo assim, como se fosse Tá. um filme de terror. E eu entendi que era pra mim. E aí isso já foi o motivo de não vou ficar aí, não, tipo assim, vão tirar sarro de mim. Tá. E aí eu fui pro bar. E aí foi Caramba. a partir no bar da esquina, ali do Etapa, que era o cursinho que eu fiz, que um certo dia uma menina chamou o aviãozinho dela, Tá. que ela ia usar cocaína, e eu já falei assim, ó, pega 5 pra mim. Uau. Já comecei desse jeito, Já entendeu? começou Não com dividindo. 5, já com tudo. E aí, no que eu usei, não parei mais. Depois, conheci uma outra pessoa naquele, né? Naquele ambiente Naquele ali. ambiente, vai buscar, não sei o quê. Encontrei um outro lá que usava o crack. Comecei a me relacionar com essa pessoa. E aí, um certo dia, no meio do uso, ele falou, eu vou buscar um negócio e já volto. E voltou com a pedra. E aí, eu experimentei, tipo, sem filtro nenhum. Caramba. E aí, pronto. Entrou pesado. Entrei já para essa outra etapa da vida. Que quer dizer, uma destruição em cima de uma outra. Porque tinha uma ferida ali para ser curada, tinha um cativeiro espiritual para ser quebrado, né? Tinha alguma coisa para ser rompida. Como que você achou a porta de saída, libertação? Como é que foi? Eu passei por 4 internações. Meu Deus. Todas compulsórias, todas na marra, Tá. né? Tipo, ou seja, eu não queria ir. Eu não virei e falei assim, alguém me ajuda, eu tô tão mal, eu tô sofrendo. Não. Foi tipo assim, você vai e acabou. mas sempre com seguranças, assim, tipo, porque eu ia embora de casa, eu saía de casa. E minha mãe, que sempre teve um jeitinho, assim, de me encontrar, sabe? Mãe, tô tal lugar. No que ela ia pra me encontrar,
já teve umas vezes que encontrou, só que aí via, confirmava que eu tava mal. Aí falou assim, vou ter que internar, né? Ela deve ter imaginado, Sim. vou ter que internar, vou ter que pôr ela Claro. na marra de novo. E aí, na quarta vez que eu fui internada, eu creio que eu já estava tão exausta emocionalmente de viver aquela vida, já tinha entendido que não existe despedida, porque era a conversa, o diálogo interno que eu tinha, né? Só mais uma vez, porque Entendi. eu preciso. A saideira. A saideira. Não, é só mais uma, porque... É só hoje. Só hoje, porque eu tô sofrendo, porque as pessoas não acreditam mais em mim. Por causa do comentário que fulano fez, sempre tinha. Ou porque tá alegre, ou porque tá triste, mas É. E aí, por causa da minha mãe, porque ela realmente começou a se cuidar, assim, ela sofreu demais, ela foi até o fundo do poço também. Tá. Entrou naquele lance que é da codependência, né? Que a pessoa sofre junto. Sofre demais e vira a droga do codependente o dependente. Porque o familiar, ele começa a fazer de tudo para proteger. Para esconder. Mas imagina, você vê a sua princesa se destruindo, a sua filha linda, a sua filha maravilhosa. Quer dizer, é um negócio terrível, né, gente? É muito terrível, é muito maligno. E o crack é a droga, não que diminuindo o quanto que as outras são destruidoras, mas é tão demoníaco. É tão demoníaco que eu sentia presença, assim, sabe? Maligna ali. Tipo, e suga o prazer que o adicto pensa que vai ter, usando o dependente químico, acha que vai sentir prazer, né? Com aquela droga. Aquele uso e tal. Parece que rouba dele. Então, toda aquela energia que ele acha que vai sentir, aquela coisa boa... Não sente. E aí fica em busca de... Não, mas na próxima vai. Não, na próxima eu vou, na próxima eu entro. E vai se afundando. E nisso, eu percebi, na quarta internação, que não tinha uso recreativo. Não. Que não existia a despedida. Hoje é festa, ou é a despedida. Não, não mais. Não mais. E aí eu coloquei assim um lema na minha cabeça que é: se eu fumar uma pedra, acabou. Já é muito para começar. Tipo, um só pouquinho uma. Só faz mal. Só uma já me levaria para querer um caminhão. Tá. Um caminhão não ia ser suficiente para mim, com o nível de compulsão que esse negócio. Que você tava. Que eu tava, Então eu ficava repetindo para mim isso. E outra, eu repetia assim, ó: vontade dá e vontade passa. E hoje eu posso falar para alguns, que nem um dia chegou um cara lá na igreja, né? Um senhor. E aí ele estava muito triste porque ele não conseguia parar de beber. Tá. E aí eu falei, você precisa falar com você mesmo. Você precisa se convencer de que uma é muito e o caminhão é pouco para você. E que vontade dá, vontade passa. É uma onda. Isso, uma onda. Aguenta firme que ela vai embora. É verdade. Isso. Porque eu admiro muito e eu tenho certeza, plena convicção, que existem muitas pessoas que são libertas instantaneamente. Eu conheço pessoas assim. Mas tem outras que não. Mas não. É um processo. E para você chegou a usar... Gente, ela chegou a consumir 10 pedras por dia. Então, assim, tá viva por Deus. A oração, o pai, a mãe, o clamor. Bianca, você está liberta há 20 anos. Quer dizer, você está livre. Como você... Me fala... E Deus, como entrou nisso tudo? Isso é muito lindo até. Porque eu sempre, até naqueles lugares que eu ia buscar, eu ia em favela, eu ia em Bocada, eu ia na Cracolândia. Né? Eu ia todos esses lugares que eu podia ter sido abusada, eu podia ter sido violentada, assassinada, presa. Nossa, meu Deus do céu. Eu andava com droga, eu podia ter sido presa. E eu pedia que Deus me protegesse. Falava, Deus, me protege, me protege. E aí eu me lembro, tem esse dia especificamente assim, que eu me lembro, e eu fiquei me olhando assim no espelho, eu estava num hotelzinho horroroso, e eu olhei assim no meu olho, e eu fiquei tão triste com o que eu vi, sabe? Fiquei tão triste. E eu pedi para Deus me resgatar. Olha. Eu falei, Deus, me resgata, me tira disso. Se tiver qualquer chance
de eu sair Eu disso. saí. Me tira Me tira. disso. Só que ainda passei por ainda mais vezes, né? Ainda continuei usando. Foi Mas aquele dia, naquela mas eu me oração você lembro sentiu que subiu. Eu senti. E se eu tivesse me aberto para uma mudança, Talvez tivesse sido mais rápido. talvez teria sido mais Mas rápido. você sentiu que aquela oração tocou. Sim, e eu senti como falando mesmo, sabe, sem qualquer... Porque, às vezes, eu tenho a impressão de que ali naquela infância, na minha infância, era um pouco como que uma coisa distante, assim, sabe? Mas se sentiu Deus perto. É, como se eu precisasse... puxa, se eu não estiver merecendo a atenção de Deus, como se fosse essa minha mentalidade de criança, Tá. e que talvez ficou lá impregnada Ele também está em me mim. rejeitando, por isso Ele eu sou também, assim. tá todo mundo me rejeitando. Por que Eu Deus sou- iria me escutar? Exatamente, exato. E ali você sentiu que Deus te escutou mesmo na situação que você estava, você não se gostando, mas Deus te amando. E aí, nessa quarta internação, teve um momento ali em que o monitor, né, ele colocava os dependentes químicos, tinha alcoólatra, tinha gente de tudo que é idade, mais velho, tá, em U. Aí, a pessoa ficava aqui no meio, eu, no caso. Chegava o tempo no processo ali dos 40 dias de internação, todo mundo tinha que passar por esse confronto. tá. Pelo U. E aí, foi a minha vez lá, que eu escrevi meu quarto passo, que é, tipo, a narrativa do que eu lembro da minha vida. Tá. Né? Então, é um caderno que eles dão, ó, você escreve isso aqui, escreve seu quarto passo. Dos 12 passos, né, de Narcóticos Anônimos. Tá. Que é muito inspirado até na Bíblia. Tem versículos que eles usam como referência, mas também usam em clínicas, pelo menos de um jeito mais... não assim... Contextualizado. Isso. Pra não... Porque se tiver um cara lá que não tem religião... É um segredo, é uma chave, alguma coisa. Isso. E aí eu escrevi, só que aí depois, a parte que eu já sabia que viria, mas que realmente mexeu comigo, foi essa do ponto de vista da minha mãe. Porque eles fazem uma entrevista com um familiar mais próximo, Tá. o que viu toda aquela situação acontecendo. E aí, ver o quanto que a minha mãe sofreu e o olhar dela de era assim, e hoje tá isso aqui. E, sabe, o contraste tão tenebroso mesmo. Isso mexeu comigo. E foi isso que me fez nunca mais querer usar crack. Eu tive nojo esse dia. Eu já tinha nojo, porque o crack é nojento. É muito nojento. Tá. Mas esse dia, eu me lembro de algo assim que eu nunca tinha sentido. Rompeu alguma coisa. Rompeu alguma coisa. O amor. O Eu amor. penso que é esse amor da minha mãe, entende? Da minha família, claro. Sim, Mas da mãe, que particularmente assim, ela foi até o inferno mesmo para me tirar de lá, Para sabe? tirar você de lá. E começou a mudança. Aí começou. E no começo, Bispa, tudo que eu queria era não ter vontade de usar. Era o meu sonho. Acredita? Era o meu primeiro sonho. O primeiro sonho saindo da clínica foi, eu só quero um dia acordar sem ter esse negócio. Sem ter vontade. Sem ter vontade. Sem pensar nisso. Sem desejar isso. Porque era cada instante, era qualquer emoção que passava na minha cabeça. Era tipo, tô feliz, lembrava. Tô triste, lembrava. Tudo. Era a minha vida. Acordava desejando, dormia desejando. E é isso que leva o dependente para recair. E foi isso que aconteceu das outras vezes. Essa fissura. E você conseguiu. E aí eu fiquei conversando comigo desse jeito, né? Vai passar. Vai passar. E aí eu orava e ficava conversando comigo, lia a Bíblia. Te falei já, eu assistia os programas aqui da emissora muitas vezes, não só nessa etapa, desde antes, naquela fase, inclusive, da depressão, que eu ficava assistindo às madrugadas e também aí dava uns 5 minutos de loucura lá e abria a geladeira, tipo, Sim. mandava pra dentro toda aquela coisa que foi a fase de engorda. Tá. Né? Mas eu só queria ter o sentimento. Como que seria um dia despertar e não ter aquela vontade, né? E aí passou mais de um ano até, para que um dia eu parasse assim, meu Deus, faz dias que eu não tenho isso. Ai. Ai. E foi maravilhoso, assim, eu me emocionei muito. E foi só o primeiro sonho, né? Aí quando a gente olha assim para alguém que tá tão destruído,
às vezes não consegue ter sonho de futuro. E Não consegue. Não consegue, não A consegue pessoa se não ver. consegue. Não consegue sonhar mais do que isso. E parece que esse já é muito grande. É, Já é muito grande. e é. Aí começou, aí voltou, assim, o poder, não, assim, a oportunidade. Você se enxergou no direito de ter sonho. É verdade. Isso é muito É bom. lindo. Porque muita gente não se enxerga, acha que não tem mais direito de sonhar, né? Porque não se perdoa, porque se acha uma pessoa tóxica, uma Sim. pessoa que faz mal para os outros, né? Então, Porque a droga, ela vai roubar tudo. Ela vai roubar a dignidade, ela vai roubar o respeito da pessoa pelos pais. Vai roubar a vontade de ser... né? Todo filho tem vontade de ser orgulho para os seus pais. Claro, Todo claro, filho tem. Eu claro. vejo meu filhinho, ele fica assim, todo... Ó, Ele vem mostrar os mamãe. desenhos e tal. Ele gosta, eles gostam disso, né? De validação e tal. E olhar e falar, meu Deus, eu sou a tristeza da vida da minha mãe, eu sou a tristeza da vida do meu pai. E perceber isso é o que muitos até se afundam até mais. E para não ficar causando ali todo aquele sofrimento, aí ele vai para Cracolândia, vai morar não, em Cracolândia, deixa eu me foge. matar, vou me matar. Daí já entra no estado de vou me matar. E é isso que está acontecendo com muita gente, porque depois até que eu conversei com meu pai, isso foi há já alguns anos. O João Mateus nasceu, né? Depois de eu ter conhecido o João, casei, aí tive meu filho, foi também a decisão de dar um significado para isso, sabe? Eu tinha muita vergonha. E no começo eu ainda tinha muita vergonha, porque eu nunca tinha falado disso antes. Entendi. E as pessoas olhavam assim para mim, tipo, como assim? Por que você nunca contou isso antes? Como é que a gente não sabia disso? Mas é assim, eu não tinha... Como é que eu ia contar? Como é que eu ia contar? Não tinha uma posição até para isso. Tinha a rádio, eu era só aquela locutora lá da rádio, aquela apresentadora lá da rádio. Linda, bonita. Simpática, imagina. Perfeita, filha De do boa. pastor João Ribe, um monte de coisa, né? Como é que ia falar? Não, olha, eu vim lá do inferno, gente. Né? Sei. Exatamente, como é que eu ia falar? E outra, eu tinha até receio de que isso ia prejudicar meu pai. Tá. O que as pessoas iam, então, Pensar, julgar. Porque o meu pai sofreu muito, muito. Mas sofreu de um jeito diferente da minha mãe. Tá. E até hoje existe um pouco mais de informação naquela época. Muito pouca. Ninguém sabia Nada. como lidar com um adicto aqui na minha casa, com minha filha fumando pedra no banheiro. O que eu faço com isso? Não é nem maconha, é pedra. Então, ele até, talvez para conseguir continuar com o ministério dele, porque ele estava até pregando o Brasil inteiro. Sim. Ele precisou, o melhor que ele talvez conseguiu lidar naquele momento foi, ele me aconselhava e tal, mas não virava a minha chave. Então, ele se afastou. Entendi. Entendeu? Ele não conseguia mais ver. Me ver daquele jeito, me Não ver me matando conseguia. daquele jeito. Não conseguia. Não conseguia. E aí eu vejo que muitos pais fazem isso. Que meio que não é que desiste, mas não aguenta mais sofrer, né? É muito também, muito comum ver casamentos se desfazendo, porque não conseguem conviver com uma dor comum, né? Com um filho em coma, ou com um filho drogado, ou com uma filha assim, numa situação dessa. É muito comum, né? Porque cada um encara de uma forma, né? E tem gente que simplesmente não consegue ver aquilo ali. Se continuar vendo, a pessoa se mata, né? E daí? Daí você teve essa experiência, o teu pai te deu esse voto de confiança de você ir para a rádio. De eu ir para a rádio. Foi só o que tinha, né? Falei assim, poxa. Você sabia que você ia ser radialista? Você imaginava? Nunca, nem de ter um programa, até porque eu era muito tímida. Olha. Eu era ultra tímida. Sempre Aí fui muito curou envergonhada. a raiz da aceitação. Começou a curar justamente porque eu tinha que falar. Aonde entrava. Aí Deus curou, usou tudo. É verdade. Eu creio que o processo podia ter sido mais rápido se até eu tivesse noção do que acontecia de verdade ali, do que estava, né, por trás das crenças limitantes, de todo aquele medo, daquela autorrejeição. Talvez eu tivesse buscado de um outro jeito. Mas hoje você tem autoridade para falar e para dizer, olha, eu venci.
Ô, Bispa, e tantas pessoas mandam um inbox assim pra mim e o discurso é sempre, os que estão na dependência química, é tão parecido e é tão igual e é tão, a pessoa não percebe, porque daí uma vez eu respondi uma pessoa assim falando, isso aí é uma coisa, você está se vitimizando, mas eu não disse de uma forma pejorativa, eu disse, você está sendo vítima dessa droga e você está sentindo todo esse cocô, porque é a droga, não é você, é a droga. É a droga. É a droga que está intoxicando o pensamento. E aí, não é, não sei o quê. E outra, você me chamou de vítima e tal, uma coisa mais ou menos assim. Tá. Vítima é quem é pobre, quem, né, dizendo assim, Tá. quem está lá morando na rua A pessoa e tal, que tava- e tal, querendo, falei assim, não, você é vítima também. Porque Você tá sendo escravo é é. escravo. Você não é livre. Não é livre. Não é livre. E hoje eu estou falando aqui com uma Bianca livre, gente, com uma super comunicadora. Nossa, ela apresenta shows incríveis, enormes. Nossa, eu participo todo ano, meu Deus do verdade, céu. uma alegria Uma até. alegria. E o João, como é que você conheceu? Como é que é? Como é que é, alguém que te ama mesmo? Como é que foi? O João, ele, desde o primeiro momento, assim, que eu vi, foi até numa galeria, né? E aí o amigo dele chegou pra falar pra mim assim, meu amigo te achou bonita. E aí eu olhei assim, ele todo sério, todo assim, né? Ele é mais reservado e tal, mas eu falo pra ele, as pessoas não conhecem, porque Não sabem. ele é um tagarela. Amor, te amo. Mas ele conversa a beça, assim, mas todo mundo pensa, nossa, ele é tão quietinho, a Bianca que é a faladeira. Só que lá em casa é meio que o contrário. Ele que tá sempre conversando, tal. E aí, eu sei que eu logo de cara, né, porque eu tava ainda construindo uma autoestima. Minha autoestima ainda tava bagunçada. Tá. E eu posso dizer que foi depois de eu me expor que a minha autoestima foi totalmente curada, sabe? Amém. Porque daí a minha história teve um propósito. É. Dor com propósito. Gente, eu estou lançando agora um livro de como superar o luto. Quando você encontra propósito para essa dor, acabou. Acabou. Nossa, arrepio até, porque foi isso, exatamente isso. Foi o propósito de, às vezes, mandar uma mensagem. Uma vez, numa clínica, a gente fez um retiro, tal, era só de um dia, na verdade, os jovens até da igreja. Mas falaram, Bianca, dá uma palavra. Quando eu fui dar essa palavra, quando eu vi, eu estava contando meu testemunho. Uau! E Foi aí, a primeira vez? Foi a primeira vez. E o pessoal ficou assim, tipo, paralisados, assim. E aí, depois porque tinha lá também uma parte do lugar, tinha dependentes químicos. Olha. E aí, vai lá falar isso para eles lá também, que você passou e tal. E aí, depois, quando eles chegaram e falaram que agora iam acreditar, que iam lutar. Porque é lutar, é uma luta. Nossa, é lutar pela própria luta, vida. Tem que lutar até contra essas ideias. Sair da própria mente, né? Tem que sair da própria mente, porque esses pensamentos são todos mentirosos. Não vou conseguir, eu sou um lixo. Não é. Ninguém é. Não é. Ninguém é um lixo. Ninguém foi feito para se achar um lixo. E você consegue. E você consegue. mesmo. Vai sem conseguir mesmo. Vai sem achar que consegue, que o importante é ir. O importante é não usar. Eu falo assim, gente, tá com medo, vai com medo mesmo. Caiu não é problema. Ficar caído é o problema. Levanta. Se dê mais uma chance. Se dê mais uma oportunidade. Entenda que Deus não te deu vida para você ser isso. Chama a Deus. Chama a Deus. Aí eu peguei até, né, uma coisa que eu costumo falar para essas pessoas, mas eu tenho que tomar cuidado porque muitos, se falar de Deus, eles recuam. Então, você acredita em Deus? Não estou falando de religião, tá? Só estou falando se você acredita em Deus. No poder de Deus. Deus existe para você? Não, se é para ficar nesse negócio de bitolado, tal, não sei o quê. Não, eu estou perguntando se você acredita em Deus, porque essa vai coisa fazer espiritual, vai fazer parte de você resgatar a tua identidade, a tua história, de você sair dessa. Se você acredita em Deus, aí, não, eu sou católico. Okay. Não foi isso que eu perguntei. Não foi isso que eu perguntei. Se você acredita em Deus. E aí, porque é uma pergunta muito específica, né? É olhar para dentro e responder a verdade.
E a maior parte das pessoas, quando olha para dentro, acredita. Acredito. É difícil alguém que olha para dentro e vai buscar a resposta disso, porque o Que ser não humano fale, foi feito sim, eu para isso. acredito. É. E aí, nisso, o que eu percebo é que é importante falar de prevenção, falar de como é que, por exemplo, as pessoas que não são libertas imediatamente e que aí começam a se sentir... E que de repente tem uma queda, levanta. Levanta. Levanta, levanta. Não para na queda, levanta. Aceitar a própria história é importante, mas só vai... Primeiro de tudo, tem que ficar limpo. Em nome de Tem Jesus. que desintoxicar a mente, porque quando tiver aquele monte de substância ali correndo, comandando, né, a cena, sempre vai ser uma coisa deturpada e maligna, mentirosa. Toma uma posição. Fala não. Sai do ambiente. Limpa a tua vida e se interna na igreja. Vem ouvir coisa que te faça bem. Vem ouvir. Você precisa renovar o seu pensamento, você precisa renovar suas referências, você precisa renovar. Vem. Nascer de novo. Nascer de novo, você precisa renascer. É. Bianca, querida, graças a Deus acabou, graças a Deus você é uma mãe linda, graças a Deus você é uma serva de Deus, uma palestrante, ministra. Meu Deus do céu. Queria ficar falando muito mais. Vamos para um bate-bola. Tá. Um livro. A Bíblia. Uma cor. Verde. Verde. Um sonho. Fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Amém. Uma fruta. Uma fruta? Uau! Ai, qual que é aquela que comi outro dia, meu Deus? Parece kiwi, mas não é? Parece kiwi, mas não é. É vermelha. Por Pitaia? dentro. Pitaia. Ai, Pitaia. gente, que coisa deliciosa. Pitaia. Nossa. Pitaia. Um nome. João. Um segredo. O segredo. O segredo, deixa eu pensar. Nossa, se é segredo não pode contar, né? Não. Mas esse a gente vai contar. Um segredo que pudesse contar. Deixa eu pensar, um segredo. Já chorei pensando sobre... Será que eu tô fazendo a coisa certa? Sabe? E é uma coisa que é total segredo. Ninguém vai saber assim. Porque quando eu decidi, né, me expor... Eu sempre parecia muito segura, né? Tipo, vou fazer, eu sou muito, assim, dessas, assim, né? Mas por dentro, decidida. Meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no caminho certo? Será que é isso? Será que será que não era melhor vai acabar com a minha vida? Será que não era melhor enterrar e acabou? Pra que falar? Será que não vão começar a me bombardear? Né? Porque uma coisa, eu não fui descoberta. Tá. Eu fui lá e decidi contar, né? Não foi uma coisa que, nossa, vazou um vídeo da Bianca. Não. Não, foi a tua decisão. Eu decidi. Então, eu tinha, assim, ninguém gosta de falar disso. E será que eu vou conseguir dar a direção certa para esse lance aí que eu quero fazer? Será que eu estou curado o suficiente para isso? Isso? E será que eu vou conseguir, inclusive, as críticas e as pessoas que vão... Porque a gente sabe que perseguidor é mais fiel que seguidor, né? Tá amarrado, né? Mas... É verdade. Meu Deus. E como, né? Nossa, como? Vira o propósito da vida da pessoa. Nossa, tem gente que é tão desinteressante que precisa da vida da gente, né? Uma comida. Uma comida? Salmão. Amo salmão. Opa. Um hobby. Um hobby? Brincar. Brincar com o João Mateus. Que delícia. Depois que ele crescer, vou precisar achar outro hobby, porque é tão gostoso, eu volto a ser criança, né? Que delícia. Muito bom. E é uma coisa que eu percebo assim, né? Como mãe, é um exercício. Porque fica lá, né? A responsável fica... Você tinha que estar fazendo outra coisa. Você não pode estar brincando. Você tinha que sair, vai fazer as coisas, tem que terminar. Então, é romper mesmo, sabe? Para poder estar ali e deixar, né? E a curtir criança, também, né? Deixar a criança em nós, né? Se divertir ali, imaginar as coisas. É uma delícia, é bom demais. Um lugar. Uau, um lugar, o meu lar. Um hábito. Exercício físico. Um louvor, uma música. Olha,
eu tenho ouvido bastante o da Sara Farias, que fala... qual é o nome daquele louvor? Fala alguma coisinha, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Renovo. Eu não canto, né, Bispa? Meu Deus. Não. Renovo. Acho que é renovo o nome. O que eu quero é renovo. Tá, Falar disso, que né? fala sobre renovo. Isso. Aliás, a Sara Farias podia vir aqui, né, Bispa? Ela é uma lindinha, verdade, né? História verdade. linda também de Tem uma vida. história super linda. É uma querida do coração. Bianca, uma mensagem para quem está aqui junto conosco. Olha, eu quero falar especialmente com essas pessoas que estão tão presas, né? Tão aprisionadas num vício, porque mexe muito comigo. E eu quero dizer que eu sei o que você sente quando você olha para o teu futuro e você pensa, isso nunca vai mudar. A minha vida nunca vai mudar. Eu quero te dizer que pode sim mudar. Só que você vai ter que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é o mais desafiador, porque é reconhecer que você perdeu. Reconhecer que não pode continuar com você o controle da sua vida, porque você fez tudo errado. Ou seja, porque você estragou, né? Você meteu o pé pelas mãos e beleza. Quando você se rende e abre o coração, que aí é o segundo passo, você dá a oportunidade de Deus mudar a sua história. Então, primeiro passo, reconhecer que perdeu, aceitar que perdeu e tá tudo certo. Quantas pessoas perdem? Eu reconheci que eu perdi. O segundo, abrir o coração. Tem que abrir o coração. Se não abrir o coração, as coisas não vão mudar. E o terceiro é entregar e deixar Deus mudar a tua história. Porque Ele muda. E eu tô aqui para te dizer que, tem muda muita vida. mesmo. Tem muita vida ainda para você viver. Amém. Acredite. Amém, é isso aí. Acredite de verdade. Me fala de todos os jeitos, como é que a gente te acha nas redes sociais, como é que fala para conversar com você, como é que é? É só me achar lá no Instagram, bianca.pagliarin. Tá. Eu tinha um outro Instagram, até mudei, justamente até porque, no lance da rádio e tal, tinha muito famoso que ia lá, né, na rádio, bater um bate-papo e tal, mas atraía seguidores que não era bem um público que eu quero, ou que eu tenho conexão, sabe? Tá. Só fãs. E aí eu falei, não, vou recomeçar. Já deu 10 anos de Instagram, tinha dado 10 anos. Olha. Aí eu recomecei, bianca.pagliarin. E, inclusive, se você já me seguia no outro, você tem que me seguir de novo, porque agora é um outro. Então, aí, eu preciso, nem sei, preciso ver se eu tô seguindo. Eu já te sigo, sempre comentando. Então, eu vou ver. O Apóstolo também. Eu vejo, linda. Vocês são muito lindos. Vocês são demais, né? A gente te ama. A ama. união de vocês é inspiradora. Eu amo também muito, amo a Fê, Bispa Fê linda. E vocês fazem mesmo muito parte dessa minha história, sabe? E só eu sei quantas vezes chorei lá com você enquanto você orava, com o apóstolo também. Isso realmente é uma gratidão que eu sinto por vocês terem se dedicado. E é uma vida com tanta dedicação, tanto trabalho. A gente acompanha, vocês trabalham demais. Parabéns, é lindo de ver e é inspirador. Te amo. Te amo linda. também. Gente, valeu demais. Divide, indica, reparte. E até o próximo podcast.